E aí, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Excel. Aqui é o Aldo do canal Excel para ontem. Tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as fórmulas do Excel. Mas antes de a gente começar, não se esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. O Excel é uma excelente ferramenta para realizar cálculos. O Excel realiza os cálculos utilizando fórmulas ou funções pré-definidas ou uma mistura das duas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as fórmulas básicas dele, que é aquelas adição, subtração, divisão e multiplicação. Já funções pré-definidas a gente vai falar na próxima aula, beleza? Vamos começar mostrando os símbolos que representam cada operação matemática. Vamos começar pela adição. A adição ela é representada pelo sinal de mais. A subtração é representada pelo sinal de menos. Já a multiplicação, quando a gente estava na escola, a gente utilizava o x para multiplicação. Já aqui no Excel será o asterisco. O x é simplesmente um texto. Já a divisão ela é representada por essa barra daqui, certo? Toda fórmula ela começa com o sinal de igual. O sinal de igual informa ao Excel que o que vai ter nessa célula não é um texto, é uma fórmula, uma função. Então ele está dizendo, vamos ativar a função aqui. Então, após a gente colocar o sinal de igual, a gente pode começar a realizar qualquer cálculo. Então, vamos começar com um cálculo bem simples. Um mais um. Ele vai e fazer a operação para a gente. Então, vai somar. Então, 1 mais um igual a 2. Então, mais uma vez, dessa vez fazer uma subtração. 5 menos 3. Mesma coisa, vamos ao contrário. 3 menos 5. Eu já coloco o sinal de negação. Vamos realizar a multiplicação. 5 vezes 5. E também a divisão. 10 dividido por 2. Então, ele é uma excelente calculadora também. Se você quiser, você pode ir realizando cálculos dessa forma. Só que no dia a dia vai ser bem raro quando você vai inserir dentro da fórmula os números diretamente. Você normalmente vai passar a referência, normalmente você vai se interessar pelos números que estão nas células. Então, com isso, você vai passar a referência da célula para a fórmula e a fórmula vai fazer a operação. Para isso, a gente vai utilizar, vamos criar uma planilhinha representando, imagina que você tem três lojas, né? Então a gente tem o faturamento e quanto é que é o custo do dia a dia. E a gente quer calcular meio o lucro, né? Então a gente vai pegar o faturamento e menos o custo. Tranquilo, uma forma matemática para isso. Então vamos colocar aqui loja um, loja um, loja 2 e loja 3. E vamos colocar o faturamento, custo e o lucro. Aí, vamos aumentar aqui, conforme a gente tinha mostrado na primeira aula, né? Pronto. Vamos colocar, para facilitar um entendimento, vamos colocar um número baixo. Então, R$ 100 de faturamento, 50 de custo, 150 de faturamento para a loja 2, R$ 200 de custo e R$ 300 de faturamento para a loja 3 e R$ 100 de custo, certo? Na primeira aula a gente tinha mostrado como é que faz para formatar um número. Então a gente está com o número normal aqui. Como a gente está falando de dinheiro, o ideal é ter o cifrão na frente, né? Então, recapitulando o que a gente tinha mostrado na primeira aula, vamos selecionar essas células e mais a do lucro, para o Excel já entender que as células do lucro é um dinheiro. Vamos clicar com o botão direito, vai abrir essa janela e a gente vem aqui, ó, formatar células. A gente vem em moeda. Aqui está um preview do que como é que vai estar. Então, R cifrão 100,00. É isso mesmo que a gente quer. Então, vamos dar um OK aqui. E OK, pronto. Então, o Excel já entende que essas células são financeiras. Tá certo? Então, para calcular o lucro, como é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro ativar a fórmula. Falar para o Excel, a gente vai colocar uma fórmula aqui. Então, sinal de igual. E em vez de a gente ter que na loja 1 vamos digitar 100 menos 50,
Não é essa a nossa intenção, porque esses valores aqui podem mudar. E a gente quer que seja variável isso. A gente quer que a forma entenda. Eu quero pegar o que está nessa célula menos o que está nessa célula. E para isso, basta ativar a fórmula e vamos aqui colocar. Vamos arrastar o mouse até a F3 menos a G3. E a gente tem 50. Se você preferir, você pode muito bem digitar a célula. Então pode ser F3 menos G3, que ele vem e entende. 50. Note que se a gente apertar F2, a célula da fórmula vai mostrar o que tem dentro daquela fórmula. Então ele está falando assim, ó, F3 menos G3. Veja que ele sublinha, ele colore cada uma das células da fórmula. Então aqui, a F3 na fórmula está azul. E ele vai e sublinha a célula F3 com a cor azul, assim como a G3. Então, quando a gente tiver uma célula, uma fórmula muito grande, uma forma de a gente entender onde para quais células ela está apontando, de uma forma mais visual e mais rápida, é apertando o F2. Então, você vem aqui, aperta F2 e ele vai e mostra o que tem dentro da fórmula e quais células ele está apontado para. Então, agora a gente vamos realizar o lucro das outras lojas. Então, vamos ativar a fórmula F4 menos G4 e F5 menos G5. Então, a gente tem todas elas aqui. Para esse nosso exemplo, a gente está falando só de 3 lojas. Então é tranquilo a gente ir escrever a fórmula para cada uma delas. Só que se a gente tivesse muitas fórmulas, muitas lojas, ficar digitando uma a uma já seria um pouco mais chato. Então duas formas que a gente tem para fazer isso, que é passar as fórmulas para a mesma tipo de fórmula para as outras células, que é, vamos deletar aqui para facilitar, é copiar essa célula com o Ctrl C e quando a gente for colar aqui na célula, na H4, com Ctrl V, ele não vai colar o valor 50, ele vai colar a fórmula. F4, a fórmula F3 menos G3. Só que, como ela não tá com a referência absoluta, que isso a gente vai falar numa próxima aula também, mas basicamente como a gente não tem nenhum sinal do cifrão, nem na letra, e nem no número, ele fala para o Excel que isso não está fixo. Ou seja, se eu copiar a fórmula e jogar ela para baixo, ele vai andar com esses valores. Ele vai manter a operação, que é um menos o outro. Então, como eu fui para baixo, eu não mexi, eu mexi somente a linha. Então, eu vou de F3 para F4. Assim como se eu pegar F e vir aqui e jogar na linha 5, vai ter a mesma operação. Eu só vou ter somente alterado a linha. A coluna ficou a mesma. Uma outra forma vamos deletar aqui, é usar a alça de preenchimento. O que que é isso? Veja que aqui do lado direito, na quina do inferior direita, a gente tem um quadradinho verde. Se a gente arrastar o nosso mouse para cima desse quadrado, veja que o cursor muda. E aqui ele habilitou a alça de preenchimento. Ela vai copiar a fórmula e jogar para as outras células, mas sem ter que apertar o Ctrl C e Ctrl V. Basta clicar e arrastar a fórmula dessa forma. E ele sai preenchendo como se estivesse copiando e colando. Agora, vamos também realizar um último cálculo, que é a gente querer saber qual que é o resultado das 3 lojas juntas, né? Então vamos digitar aqui total e vamos realizar a soma novamente. Vamos realizar qual foi o faturamento total. Então, esse mais esse mais esse. Opa. E vamos copiar a fórmula para a coluna G. Então, se a gente compara, veja que do faturamento para o custo,
Note que o que mudou foi os valores da coluna, ou seja, de F para G. Mas a linha continua sendo a 3, a 4 e a 5, assim como no custo continua 3, 4, 5. Só que no faturamento é o F, no custo é o G. E agora a gente, para calcular o nosso lucro, vamos usar a alça preenchimento novamente. Então, clicando na célula e arrasta aqui para baixo. Opa. E arrasta aqui para baixo. Ou seja, o lucro geral é R$ 200. Vamos apertar o F2 aqui só para ver a fórmula e quais são as marcações. Então, coluna F e coluna G. Uma última coisa que eu quero mostrar é, imagina que a gente quer dividir o lucro por 2, por 3, um número aleatório. Vamos colocar aqui divisor. Divisor. E eu quero pegar o lucro e dividir. Só que eu não quero pegar esse lucro que está aqui, eu quero fazer realmente na fórmula. Então, vamos colocar aqui um divisor de 4, de 1, de 4 e de 7. Certo? E vamos realizar a divisão. Então, eu quero o lucro, né? Que é F3 menos o custo. E eu quero realizar a divisão. Pronto. Veja que a fórmula, o resultado da fórmula ficou errado. Que a gente queria o lucro dividido por 2. Então, teoricamente, teria que sair 25 daqui. Mas por que saiu 75? O Excel ele tem uma ordem de execução das operações dentro dele, que chama-se ordem de precedência. Essa ordem de precedência, ele vai executar algo, ele tem uma ordem de prioridade das operações. Então, algumas ordens são executadas primeiro e depois vão sendo executadas conforme a gente vai andando da esquerda para a direita as fórmulas, tá certo? A ordem de precedência do Excel especificamente, a ordem de precedência é a seguinte: o que ele vai executar em primeiro lugar são os parênteses. Depois é a exponenciação. Opa, exponenciação. Depois, a multiplicação e a divisão. E por último, a adição e subtração. Então, ele vai primeiro se preocupar com o que está dentro do parênteses, depois a exponenciação, depois multiplicação e divisão. Ele vai executar o que estiver mais à direita. Então, se eu tiver a divisão à direita, desculpa, à esquerda, ele vai executar tudo que vem da ordem da esquerda para a direita. Então, se a divisão tiver à esquerda e a multiplicação à direita, ele vai executar primeiro a divisão, depois a multiplicação. Assim como no mais e no menos. Se o menos estiver à esquerda e o mais à direita, ele vai executar primeiro o menos. Então, para resolver esse nosso problema aqui da fórmula, o que a gente precisaria fazer? A gente teria que primeiro, a gente quer que o que primeiro seja executado não seja a divisão. Lembra que a divisão vem na frente da subtração. O que a gente quer que seja feito, primeiro realizado, o primeiro cálculo, é a subtração. Então, a fórmula que a gente teria seria colocar os parênteses. Que aí a gente está falando para o Excel. Excel, execute primeiro o que está dentro do parênteses. O que é? Que é a subtração. E depois você vai para o próximo. E agora a gente está certo, tem o valor correto. Então vamos realizar vamos usar a base de preenchimento para arrastar para as outras células também. E pronto. A gente também poderia muito bem, nesse caso, ter ido direto na célula de lucro aqui. Então, a gente poderia muito bem ter ido direto na célula de lucro que não teríamos esse problema com o cálculo. Teríamos os mesmos resultados. Mas a ideia era mostrar a ordem de precedência. Então, sempre que você estiver realizando um cálculo, se atente a essa ordem de precedência. Caso contrário, seu resultado vai sair errado. Tá certo? Então, chegamos ao final dessa aula. Se você chegou até o final, deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou, se está com alguma dificuldade ainda, que eu vou te ajudar. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com as suas redes de contato. Muito obrigado e até a próxima.